Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sei que eu estava muito sumido daqui, sem postar nada, vocês me perdoem. Porém, hoje eu trouxe um assunto muito legal para debater com vocês. Um assunto que está muito presente aí na minha vida acadêmica, na minha futura profissão, que é tradutor, ok? Aqueles que já estão um pouco mais familiarizados comigo sabem que eu sou estudante de letras com habilitação em tradução pela PUC São Paulo. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre tradução audiovisual, ok? Antes de tudo, vamos começar entendendo o que é isso, certo? Tradução audiovisual sempre vai ser um compilado de adaptações envolvendo o som e a imagem de alguma coisa, certo? E a gente vai passar isso para outro idioma, sempre utilizando, na maioria das vezes, uma estratégia tradutora chamada localização. E a gente vai entender o que é isso durante a apresentação, ok? Bom, basicamente, pessoal, é essa área da tradução que vai trabalhar com alguns materiais da indústria cultural. Então, músicas, séries, filmes, enfim. Como que vai funcionar o nosso vídeo de hoje? Eu trouxe aqui para nós diversos exemplos de obras, de filmes e séries que tiveram seus nomes adaptados quando vieram para o Brasil. Certo? Nós temos aqui Tubarão, nós temos aqui Viver uma Festa, Wandinha, Divertidamente. Mas por que eles têm esses nomes e por que aconteceu essa mudança tão radical no nome? A gente vai entender tudo isso sempre com o princípio da localização, que é uma estratégia muito profissional de tradução. Ok? Bom, pessoal, antes de começar a falar da tradução em si, eu quero que vocês esqueçam toda aquela ideia de que os tradutores simplesmente sentam numa sala e inventam um nome qualquer para um filme. Não é assim que funciona, tá? Quando um filme chega a outro país, principalmente se for, esqueci o nome do termo, um blockbuster, que eles dizem, né? Que são aqueles filmes autorrenomados, muito que foram bem produzidos, enfim. Quando eles chegam a outro país, existe toda uma equipe envolvida. Os tradutores, os especialistas em localização, certo? Os distribuidores, equipe de marketing, enfim, tem muita coisa envolvida. E o objetivo não é traduzir palavra por palavra. O objetivo é fazer com que o público daquele país tenha a mesma impressão que o público original teve quando viu aquele título pela primeira vez, certo? E nós vamos começar analisando o nosso primeiro exemplo, que é o filme Jaws, certo? Se nós formos procurar o que significa a palavra Jaws no dicionário, por exemplo, nós vamos chegar a mandíbulas, certo? Significa literalmente mandíbulas. Então, a pessoa vem e me pergunta, bom, se de acordo com o dicionário Jaws significa mandíbulas, então o filme deveria se chamar Mandíbulas, certo? Mas aí vem outra pergunta que ninguém faz. Por que o filme original também não se chama, por exemplo, Shark, né? Que é assim que se escreve. Shark, que é como nós falamos tubarão, né, no inglês. Porque afinal, se o filme é sobre um tubarão, por que o próprio, sei lá, o autor ou o diretor escolheram chamar a obra de Jaws, certo? A resposta, pessoal, é muito simples e muito interessante, porque o título nunca teve a ver com a intenção de apresentar o animal. Ele foi pensado para apresentar o medo que o filme vai passar, certo? Então vamos pensar na experiência de alguém entrando no cinema lá em 1975, porque o filme foi lançado em 1975, esqueci de colocar o ano para vocês. E essa pessoa ela vê um cartaz escrito apenas Jaws. Ela ainda não sabe exatamente o que vai encontrar. Agora, a palavra mandíbulas desperta uma imagem muito mais assustadora do que simplesmente dizer tubarão. Então, quando você ouve mandíbulas, você não pensa instantaneamente no animal inteiro. Você pensa apenas na parte mais perigosa dele, os dentes, talvez a mordida, a violência do ataque. Então o título faz você imaginar aquilo que pode acontecer antes mesmo de mostrar qualquer coisa, certo? Então, isso vai conversar diretamente como a maneira como que o diretor, né? Eu esqueci o nome dele agora, acho que é Spielberg.
É Spielberg, acho que o sobrenome, o primeiro nome eu não lembro, mas depois eu pesquiso e coloco na descrição para vocês. Isso mostra como que ele dirigiu o filme, certo? Eu estava assistindo uma entrevista dele antes de montar essa apresentação no YouTube, e ele disse que na época que ele estava dirigindo esse filme, aquele tubarão mecânico, porque o tubarão não era um tubarão de verdade que eles utilizaram para gravar o filme, né? Era um tubarão mecânico e dava muito defeito durante as filmagens, as gravações. E o curioso é que esse problema meio que acabou meio assim, foi um benefício para o filme, certo? Porque como o tubarão aparecia muito pouco, o diretor, teoricamente, né, junto com o autor, precisou construir o suspense de outra forma. E como que foi essa outra forma? Com a música, com os movimentos da câmera e principalmente com a imaginação de nós, espectadores, ok? Então, durante boa parte do filme, a gente não vai encontrar o tubarão, a gente não vê ali o monstro, mas a gente sabe que ele está bem ali, esperando o momento certo de aparecer, ok? Então percebe como que o título acompanha exatamente essa proposta? Jaws ele não entrega o inimigo, ele entrega apenas a ameaça do filme. Agora imagina se esse filme chegasse ao Brasil com o título Mandíbulas. Será que vai produzir o mesmo efeito? Provavelmente não, né? E isso acontece porque as palavras elas não carregam, pessoal. Fica uma lição para vocês. As palavras jamais carregam apenas significado, elas carregam cultura. Qual que é a primeira coisa que nós aprendemos no curso de tradução logo no início? Traduzir não é traduzir palavras, é traduzir cultura, ok? Então, nos Estados Unidos, Jaws é uma palavra que é muito utilizada em expressões, metáforas, descrições ligadas a animais ferozes no geral. Existe uma associação quase que imediata entre mandíbulas e predadores. Agora, em português, quando alguém escuta mandíbulas, dificilmente a gente vai pensar primeiro no tubarão. A gente vai pensar na parte do corpo, aqui, na carcaça, do rosto, da boca, enfim, nessa parte do corpo, certo? Mas a gente não vai pensar no tubarão. Então, talvez algumas pessoas pudessem até imaginar qualquer outro animal, ou talvez pensassem em um filme de terror envolvendo monstros. Enfim, o título ficaria muito mais abstrato. Foi aí que entrou o trabalho da localização. Eu já vou explicar para vocês o que é isso. Os responsáveis pela distribuição perceberam que, para o público brasileiro, era mais eficiente abandonar a metáfora e destacar aquilo que realmente despertaria a curiosidade, que é o próprio animal. O próprio animal. Certo? Que nesse caso é o tubarão. Uma única palavra. É direta, impactante. É impossível interpretar de outra forma, pelo menos ao meu ver. Então, algumas pessoas, por exemplo, elas podem até criticar esse tipo de mudança, dizendo que, por exemplo, mas vai perder o sentido original do filme, tralala. Mas será que perde mesmo? Na verdade, eu diria que ela apenas trocou uma estratégia por outra. Porque no original, o suspense nasce porque você imagina as mandíbulas. Na versão brasileira, o suspense nasce porque você sabe exatamente qual é o predador, que no caso é o tubarão. Certo? O medo, ele continua existindo, apenas muda o caminho para chegar até ele. E existe um outro detalhe que é muito mais interessante que quase ninguém comenta. Repare que Jaws, se a gente for olhar assim na palavra, no tamanho dela, é uma palavra relativamente comum em inglês. Certo? Ela não parece um título, digamos que exagerado. É uma palavra simples, pequena, cotidiana. Em português, mandíbulas, né? Mandíbulas, vou até escrever aqui, ó. Mandíbulas. Soa muito mais dramático do que Jaws. Do que soaria para um americano, entendeu? Ou seja, uma tradução literal acabaria alterando o tom pretendido pelos criadores. Isso aqui é um ótimo exemplo de uma coisa que os estudantes de tradução, de novo, aprendem desde o começo. Traduzir não é traduzir palavra por palavra, traduzir não é substituir palavras, é reproduzir efeitos, certo? Porque nós, tradutores, nós não perguntamos, por exemplo, como que eu traduzo essa palavra? Nós perguntamos o que essa palavra faz no leitor, que tipo de efeito essa palavra causa no leitor.
E a partir dessa pergunta, ele procura outra solução. No caso de Jaws, a solução encontrada foi tubarão, né? Que acabou virando o título do filme. Ela não preserva a forma, de fato, mas preserva a função. Aliás, eu diria que ela faz ainda até mais do que isso, porque quando a gente escuta esse título Tubarão, virou um daqueles títulos que praticamente todo brasileiro conhece. Hoje, quando alguém fala Tubarão, ninguém pensa em outro filme. O título ganhou uma força muito própria dentro da nossa cultura, certo? E eu tenho que dizer para vocês, como estudante de tradução, eu considero que essa adaptação ela foi extremamente inteligente, gente. Eu vou dar nota 10 para a tradução de Jaws. Claro, existe uma perda, né? A metáfora das mandíbulas desaparece completamente. Mas, em compensação, a comunicação com o público brasileiro se torna muito mais eficiente. A localização ela conseguiu preservar o impacto emocional do original, mesmo utilizando uma estratégia completamente diferente. E esse é um dos princípios mais importantes da tradução audiovisual. Às vezes, ser fiel às palavras significa trair o efeito. E em outras situações, mudar completamente as palavras é justamente a melhor forma de permanecer fiel à experiência que o filme queria proporcionar para nós. Entendeu? Bom, então, para o filme Jaws, Tubarão, impecável, nota 10. O tradutor pensou muito bem, a equipe fez um título excepcional. Não tenho nada a dizer sobre essa tradução, foi simplesmente perfeito e muito inteligente. Parabéns aos tradutores, aos localizadores que pensaram neste filme para trazer para o Brasil. Chuchu, beleza. Vamos pegar outro exemplo agora, pessoal. Vamos falar aqui de um caso que gerou muita discussão quando essa série da Netflix foi lançada, né? Muita gente dizia, Wednesday, a gente vai traduzir como? Para quarta-feira, para quartinha. Eu lembro que quando a série foi anunciada no Brasil, né? A maioria das pessoas tem que ser quartinha, quarta-feira, Adam, sei lá o quê. Então, aí as pessoas vêm e perguntam, né, por que Wednesday foi pra Wandinha? Não era mais fácil deixar o Wednesday mesmo, ou traduzir, sei lá, pra quarta-feira, pra quartinha? E essa é justamente a prova de como que a tradução não é simplesmente trocar palavras umas pelas outras, né? Então, pra gente entender por que aconteceu essa escolha, nós precisamos entender de onde veio o nome Wednesday. Nós precisamos entender de onde que veio esse nome aqui, ó. E a resposta, ela está justamente nesse poema super famoso que eu trouxe para vocês, certo? Porque muita gente acha que o nome da personagem recebeu esse nome porque os criadores acharam que soava sombrio, mas não foi isso. O nome da personagem vem desse poema infantil chamado Monday's Child, certo? Que era muito famoso nos países de língua inglesa. E esse poema, ele existe desde o século XIX e ele era acostumado a ser recitado por crianças. Então, cada verso descreve como seria a personalidade de alguém nascido em determinado dia da semana. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, mas nós vamos apenas até a quarta-feira para entender quais são as características das pessoas que nascem nesses dias, ok? Então, vamos começar, ó. Monday's child is fair of face. Ou seja, a criança de segunda-feira, ela é bem-humorada, ela é bem vista, ela é feliz. Esse fair of face é aquela pessoa que é de bem com a vida, que tem um semblante feliz, certo? Sai espalhando felicidade. Tuesday's child is full of grace. Então, a criança da terça-feira, ela é cheia de graça. Também uma pessoa feliz, certo? Agora, olha o segredo onde está. Wednesday's child is full of woe. Olha que palavra interessante, gente. Woe é uma palavra do inglês antigo, quase não é mais utilizado hoje em dia e significa desgraça ou aflição, até mesmo tristeza, certo? Bom, já dá pra gente tirar boa informação disso, né? Percebe como isso combina perfeitamente com a personalidade da personagem? Porque se a gente for olhar aqui pro rosto da Wandinha, da personagem para quem assistiu, ela é melancólica, ela é fria, ela é introspectiva, sarcástica. E qual que é o principal lema da Wandinha? É encontrar beleza justamente nas coisas que assustam as outras pessoas. Entendeu?
Ou seja, o nome Wednesday nunca foi escolhido porque significa quarta-feira. Ele foi escolhido porque carregava uma referência cultural que para um americano ou para um britânico faria total sentido, certo? E essa referência aparece até na própria série, porque se eu não me engano, logo no primeiro episódio, a Morticia Addams, que é a mãe da Wandinha, ela disse que esse é o poema preferido dela. Então o nome da personagem funciona quase como uma homenagem a esse poema, entendeu? Agora imagine o mesmo contexto chegando ao Brasil. Quantas pessoas aqui conhecem esse poema Monday's Child? Antes de começar o vídeo, eu perguntei pro meu irmão, por exemplo, você conhece esse poema Monday's Child? Ele, tipo, quê? Que poema é esse? Então ninguém conhece, são muito poucas pessoas que conhecem esse poema, entendeu? Então na prática, para a maioria dos brasileiros, Wednesday é apenas uma palavra do inglês, uma palavra comum que significa quarta-feira, certo? Então a referência, ela desaparece completamente. E aí que entra o conceito que nós vamos retomar novamente, que é a localização. O que é a localização? Localizar, pessoal, significa adaptar um conteúdo para que ele funcione culturalmente no país de destino. O tradutor ele percebe que determinado elemento, que determinado termo, depende de um conhecimento que o novo público não possui. Então ele procura outra solução que produza um efeito semelhante, o mais próximo possível do original. E meio, se a gente for parar pra pensar, a personagem já era conhecida no Brasil muito antes da série da Netflix. Porque desde os filmes dos anos 90, né, da família Addams, e das animações, enfim, ela sempre foi chamada de Wandinha. Então, quando a série foi lançada, o público brasileiro já tinha conhecimento, já tinha uma memória afetiva desse nome. Agora, por exemplo, imagine se a Netflix resolvesse lançar uma série chamada Wednesday Addams. Wednesday Addams. Olha, vou falar pra vocês. Muita gente talvez nem perceberia imediatamente que se tratava da mesma personagem, né? Talvez pelo Addams, né? Até seria mais provável. Ou se, sei lá, resolvessem traduzir literalmente para quarta-feira Addams. Gente, não ia ficar um título meio, digamos assim, para tirar sarro mesmo, para ser engraçado? Porque não faz sentido, eu não assistiria, né? Seria tecnicamente correto? Sim. Mas seria uma boa tradução? Não. Entendeu? E olha que tem muito tradutor que deixaria o nome da obra original, viu? Tem tanto tradutor aí que, pelo amor de Deus. Mas enfim, não vamos comentar sobre isso agora. Por quê, gente? Porque quarta-feira soa muito estranho como um nome próprio em português, né? Quarta-feira ou até quartinha, que o pessoal queria muito que a série se chamasse Quartinha. Porque diferente do inglês, nós não temos o costume de usar, por exemplo, dias da semana como nomes de pessoas ou qualquer outra coisa, né? Porque o inglês funciona diferente do português. O resultado, ele ia ficar muito artificial, né? Quase como se fosse uma piada involuntária. Então, ou seja, uma tradução literal preservaria a palavra, mas ia destruir completamente o efeito que ia passar para o público. E aí entra outro aspecto muito interessante também. Wandinha, né? Vou até deixar escrito aqui que o nome da série, para quem não sabe, é Wandinha. Nem sequer é uma tradução de Wednesday. Não é uma tradução de Wednesday. É uma adaptação construída décadas atrás pelos responsáveis pela localização da família Addams no Brasil. Então eles perceberam que traduzir o nome literalmente não faria sentido. E eles optaram por criar um nome que soasse natural para o nosso idioma, mantendo ao mesmo tempo a identidade da personagem, certo? Aí um ser de luz vem e me pergunta: mas não teve perda, Guilherme? Não teve perda de alguma coisa, de significados? Teve perdas, é claro. Sempre vai ter uma perda ou outra quando a gente adapta demais assim, quando vai passar para um outro idioma. Né? Aqui nós perdemos completamente a referência desse poema aqui, do Monday's Child, entendeu? Mas será que essa referência seria compreendida pelo público brasileiro mesmo se o nome fosse mantido como Wednesday? A gente tem que fazer essas perguntas. O tradutor precisa questionar isso quando estiver ali trabalhando, porque também não, certo? Não ia ser compreendido pelo público brasileiro do mesmo jeito que seria pelo público americano.
Porque nesse caso a referência cultural já estava praticamente perdida desde o início. O tradutor precisou escolher entre preservar uma palavra que ninguém entenderia ou preservar uma personagem que milhões de brasileiros já conheciam. E essa escolha, ela mostra uma coisa muito importante sobre a tradução audiovisual também. Às vezes o tradutor não está escolhendo entre o certo e o errado. Ele está escolhendo entre duas perdas que infelizmente serão inevitáveis. Ok? Então, nesse caso, ele fez isso, né? Ele teve que escolher, né? Ele perdeu a referência ao poema para preservar o reconhecimento da personagem. E, sinceramente, foi uma decisão sensata, inteligente. Eu vou dar 10 para a tradução da Wandinha também. Porque, muitas vezes, isso vai acontecer para quem está no mundo da tradução. Nós vamos precisar perder algum aspecto cultural importante para fazer sentido no outro idioma. Vamos pensar nas expressões idiomáticas. Se traduzir ao pé da letra, não vai fazer sentido em outros idiomas, porque certas coisas só fazem sentido no idioma original, no país de origem, certo? Então hoje é a mesma coisa, mesmo caso que a gente viu ali em Jaws. Quando alguém fala Wandinha, praticamente todo brasileiro sabe exatamente de quem estamos falando. Esse nome também ganhou uma identidade própria dentro da nossa cultura. Entendeu? Sensacional. Sensational, como fala lá o cara do... Esqueci o nome dele. No Instagram ele fala sensational. Então foi sensacional. Certo? Bom, pessoal, nota 10 para a tradução de Wandinha também, que foi excepcional. Vamos para um outro caso maravilhoso da Disney e da Pixar. Gente, agora eu quero falar para vocês um dos casos mais interessantes de localização da Disney. E eu tenho certeza que muitas pessoas já se perguntaram o que significa Coco. Por que o nome é Coco? Gente, esse filme, ele é de chorar, tá? Eu não consigo me aguentar quando eu assisto esse filme. Bom, primeiro vamos entender novamente, né, porque é importante o título original. Coco, vou até anotar aqui, vou ir anotando para não perder. Coco, ele é o nome da bisavó / matriarca do Miguel. O nome dela é Mama Coco. Certo? Que para quem já assistiu o filme sabe que Coco é o nome da bisavó do Miguel, que é o protagonista, certo? O Miguel é aquele personagem que representa a memória, a família e a ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos, certo? No fim das contas, ao meu ver, por mais que a bisavó aparece, por exemplo, só no começo do filme, só no final, toda a história gira em torno dela. Toda a história gira em torno dela. Então, para um falante de inglês, por exemplo, Coco, quando vê essa palavra, tipo, ok, é apenas um nome próprio. Não existe nenhum significado secundário, nenhuma associação engraçada ou constrangedora. Agora, meus queridos ouvintes, bota esse nome no Brasil. Vamos pensar no Brasil. Quando um brasileiro ouve a palavra Coco, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Não vou nem falar, vou escrever. Ó. É isso aqui que a maioria das pessoas iriam pensar. Cocô, certo? Até poderia pensar na fruta, mas, nossa, como o brasileiro tem, como nós somos conhecidos por ter mentes poluídos, o brasileiro é infantil, né? É isso, né? Vai pensar no cocô. Então, mesmo com a diferença na pronúncia e na grafia, a semelhança é tão grande que seria impossível ignorar. Imagina uma criança dizendo para os pais: ai, papai, eu quero ir no cinema. Sério, filho, que filme você quer assistir? Cocô, papai. Ou sei lá, imagina um comercial de televisão anunciando o novo filme da Disney. Pá, pá, pá. Cocô. Gente, pelo amor de Deus, é muito provável que isso gerasse risadas, piadas e desviasse completamente a atenção da verdadeira proposta do filme. Porque quem assistiu esse filme sabe que a coisa mais linda é filme de chorar. Com o nome Cocô ou Coco, pelo amor de Deus, né, gente? É óbvio que a localização aqui seria inevitável quando viesse para o Brasil. E é um detalhe importante, porque o objetivo de um título é sempre despertar interesse pela história, não criar uma distração. Concordam comigo? Muita gente acha que a Disney mudou o título apenas para evitar piadas.
Mas essa é só uma parte da história. Existe um motivo muito mais interessante para isso. O filme, ele não fala apenas sobre a personagem Coco, que é a matriarca. Ele fala sobre memória, família, tradição e sobre uma visão muito particular da cultura mexicana em relação à morte, certo? Então, diferentemente do que acontece em diferentes culturas, o Dia de los Muertos, que é uma celebração muito comum mexicana, não é um momento de tristeza, mas de celebração da vida daqueles que já partiram. A ideia é que as pessoas continuam vivas enquanto foram lembradas, entendeu? É como se os entes queridos que já foram viessem visitar os parentes nesse dia e eles celebrassem, né, aqueles que já partiram, para manter boas memórias. Então, quando a Disney escolheu o título Viva a Vida é uma Festa, que em português é assim, ó. Viva a vida é uma festa. Aí a gente pergunta assim, nossa, mas por que esse textão todo em inglês é coco, em português virou esse textão, misericórdia, será que vai chamar a atenção do público? Vai, gente. Vai. Porque quando escolheu esse título, ele deixou de destacar uma personagem específica, porque em inglês está marcando uma personagem só, que é a bisavó. Quando veio para o português, deixou de destacar um personagem específico e passou a destacar a mensagem central da obra. O verbo vive em português ele pode ser entendido tanto como um convite para viver, quanto como uma celebração. Quase como quando dizemos, por exemplo, viva! Para comemorar alguma coisa. Já a expressão a vida é uma festa conversa diretamente com a maneira como o filme enxerga a existência. Viver, lembrar, celebrar, tudo isso caminham juntos. Todos esses aspectos caminham juntos, certo? E é interessante perceber que essa não foi exatamente uma tradução. Para mim, isso aqui não foi uma tradução que aconteceu. Os profissionais aqui fizeram uma outra estratégia tradutória que nós chamamos de transcrição. E eu vou explicar o porquê. Por que transcrição? Porque em vez de transportar as palavras do original, a equipe responsável criou um novo título, capaz de transmitir o sentimento que o filme queria despertar no público brasileiro, certo? E isso mostra uma diferença importante entre tradução e localização. Porque traduzir, literalmente, seria manter coco. Localizar é você perguntar qual título vai comunicar melhor essa história para o nosso público. Nossa, gente, eu vou falar para vocês. Tradução, o mundo da tradução é excepcional, gente. É uma coisa que me deixa todo arrepiado, certo? Então, localizar vai fazer essas perguntas. Qual será que é o título que nós podemos criar? Um título novo, diferente, que melhor vai contar essa história para o nosso público. E ainda há um outro detalhe que muitas pessoas não percebem. Quando você assiste ao filme inteiro, entende que a personagem Coco só ganha todo o seu peso emocional no final do filme. Naquela cena super clássica do Miguel cantando para sua bisavó e ela meio que voltando à vida, se recuperando de todo aquela melancolia que ela estava sentindo, né? Então, por exemplo, se o título fosse apenas Coco, o público brasileiro talvez não percebesse desde o início o verdadeiro tema da história. Agora, vamos falar de Viva a Vida é uma Festa. Gente, isso prepara emocionalmente o espectador para um filme que fala sobre amor, lembranças e celebração da vida, e não apenas sobre um personagem especificamente. Curiosamente, essa não foi, por exemplo, uma preocupação exclusiva do Brasil, tá? Em outros mercados, a Disney também precisou adaptar a divulgação para evitar interpretações equivocadas ou para tornar a mensagem mais clara ao público local, né? A localização, ela é um processo global. Cada país recebe uma estratégia pensada na sua própria língua e para sua própria cultura, entendeu? Mas agora a tradução do Brasil, gente, o brasileiro, os tradutores brasileiros sabem como traduzir uma boa obra. Nota 10 também para a tradução de Coco. Gente, meu Deus do céu, essa tradução, ela
abre mão da fidelidade às palavras para ser fiel à emoção da obra toda. É um dos maiores objetivos da localização, fazer com que o público de outro país sinta algo o mais próximo possível do que o público original sentiu, certo? É por isso que, mesmo sendo completamente diferente do original, Viva a Vida é uma Festa continua sendo um excelente exemplo de como traduzir às vezes significa recriar tudo de novo. E recriar para melhor, né? Para melhor, porque olha esse título, Viva a Vida é uma Festa. Dá vontade de você viver de apenas só de você escutar o nome do filme. Pelo amor de Deus, gente, nota 10 também. Vamos para o nosso último exemplo que eu trouxe aqui para nós. Gente, Inside Out. Certo? Para fechar, eu quero falar também de um dos meus casos favoritos, porque esse é um daqueles exemplos raros em que a tradução brasileira não apenas funciona muito bem, mas, na minha opinião, consegue ser até mais criativo do que o próprio título original. Perdão, tradutores originais, não me levem a mal. Também vocês não iam estar nem entendendo o que eu estou falando, então eu posso falar normalmente. Bom, quando nós vemos o nome Inside Out, aqui ó, pode pensar que ele significa, por exemplo, apenas, né, a tradução literal, de dentro para fora, tá? E de certa forma, significa mesmo, é a tradução literal. Mas o interessante é que essa expressão em inglês também pode transmitir a ideia de algo completamente revirado, virado do avesso, bagunçado por dentro, certo? É uma expressão idiomática que tem vários usos dependendo do contexto. No filme, este título foi escolhido porque a Pixar queria mostrar uma história que acontece de dentro da mente. Certo? Queria mostrar de dentro da mente. De uma menina, né? Porque se a gente assiste filme, a gente sabe que é uma menina. Então, pela primeira vez, o espectador não acompanha apenas o que a personagem faz. Esse filme é sensacional. O espectador não vai acompanhar o que a menina faz, mas principalmente o que acontece dentro da cabeça dela. Certo? Dentro da mente. E nós, literalmente, enxergamos as emoções trabalhando por trás de cada decisão, cada lembrança, cada reação. Ou seja, o filme mostra o ser humano de dentro para fora. Estão entendendo onde eu quero chegar? Agora imagine traduzir isso literalmente, pessoal. De dentro para fora. Tá errado? Não. Mas também não desperta muita curiosidade. Eu, por exemplo, não assistiria um filme chamado De Dentro para Fora. Não chama a atenção, né? Não desperta a curiosidade. Eu diria, se eu fosse assistir um filme ou alguma série chamado De Dentro para Fora, eu pensaria, primeiramente, que se trataria de um documentário. Ou, no máximo, um livro de anatomia. Eu jamais iria pensar que é sobre uma animação infantil. Da Pixar ainda. Que a Pixar só faz obras gigantes, né? Então foi aí que entrou uma solução extremamente criativa. Em vez de traduzir a expressão, os responsáveis pela localização perguntaram: qual é a principal ideia que esse título precisa transmitir? A resposta era muito simples, meus queridos. O filme, ele fala sobre a mente, certo? Mas também é divertido. E foi dessa combinação que nasceu Divertidamente. Nossa, gente, tem muito detalhe importante aqui para falar. Eu tô até... Deixa eu respirar um pouco. Deixa eu respirar, porque, meu Deus do céu. Vamos lá, não vamos perder o foco. O mais genial é que esse título funciona em 2 níveis ao mesmo tempo. O primeiro é o mais óbvio. Divertidamente, ou seja, uma mente divertida, certo? Uma mente que é divertida. Perdão a escrita, gente, estou escrevendo rápido, certo? Mas existe um segundo nível que muita gente nunca percebe em português, né? A mente também pode ser interpretada como um sufixo presente em advérbios,
certo? Por exemplo, rapidamente, lentamente, que mais? Cuidadosamente. Ou seja, quando vemos divertidamente, tipo, separado assim, ó, divertidamente, nosso cérebro lê a expressão quase naturalmente como se fosse uma única palavra, né? Como se tivesse interligado aqui. Entendeu? Ao mesmo tempo em que enxergamos mente como o cérebro da personagem. Também sentimos um jogo visual e sonoro que chama a atenção imediatamente. É um trocadilho que simplesmente não existe no título original. Não tem como a gente tirar tudo isso que eu falei de Inside Out, certo? Ou seja, em vez de copiar a criatividade do inglês, a tradução ela criou uma criatividade própria. A gente criou uma coisa nossa, certo? Esse trocadilho só existe na nossa língua. Meu Deus do céu, gente, vocês estão percebendo? Como que o mundo da tradução é muito mais interessante, muito mais preciso do que a gente imagina? E isso é extremamente difícil de fazer. Eu já vou dar a nota. Eu já vou dar a nota. Isso aqui, esse filme é nota 1 milhão, 1 bilhão. Pelo amor de Deus, gente, é estritamente, extremamente difícil de fazer esse jogo de palavras. Tem que saber pensar muito, tem que ter muita inspiração, certo? Então, na tradução, existe um conceito importante chamado, deixa eu escrever aqui para vocês, equivalência de efeito. Certo? O que é equivalência de efeito? Nem sempre você consegue preservar exatamente as mesmas palavras, mas pode preservar o efeito que elas causam no público. Na minha opinião, foi exatamente isso que aconteceu aqui. O público americano vê Inside Out e percebe que existe um jogo com a ideia do interior da mente. Agora, o público brasileiro vê divertidamente e também percebe imediatamente que existe um jogo de palavras. Os dois públicos experimentam uma sensação parecida, mesmo lendo títulos completamente diferentes, certo? Um outro detalhe também que é importante é que esse título também conversa muito melhor com o público infantil brasileiro. Crianças talvez não entendessem facilmente uma tradução literal, né, se fosse de dentro para fora. Mas divertidamente é um nome tão leve, tão curioso, fácil de memorizar. E ao mesmo tempo os adultos conseguem perceber o trocadilho e apreciar a criatividade da adaptação. Esse é justamente o tipo de solução que mostra que a tradução não é uma ciência exata. Você está me entendendo? Se alguém perguntasse qual é a tradução literal de Inside Out, a resposta não seria divertidamente. Mas se a pergunta fosse qual título comunica melhor a essência do filme para o público brasileiro, eu diria que é muito difícil encontrar uma opção melhor do que essa que foi feita, gente. Nossa, eu tiro meu chapéu, eu tiro todos os meus chapéus possíveis para esse filme. Foi muito bem pensado a tradução, gente. Sério, para mim, divertidamente, um exemplo quase perfeito de localização. Criativa, natural, inteligente e, acima de tudo, fiel ao propósito do filme, mesmo sem ser fiel às palavras, certo? Nossa, gente, cansei. Falei demais, né? Perdão, gente. O nosso vídeo já está em 38 minutos e 26 segundos, certo? Então, vamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Minto, deixa eu só falar mais uma coisa importante para vocês, né? Um último detalhe, que é muito importante. O título, ele nunca vai trabalhar sozinho, tá? Quando um filme ele é lançado, o público não vê apenas o nome. A gente vai estar analisando também o cartaz, o trailer. Eu particularmente adoro assistir trailer. As cores, os personagens e toda a identidade visual da obra, tá? A imagem ajuda a dar o sentido ao título. Então, por exemplo, se você olhar para o pôster de Tubarão, vamos voltar lá um pouquinho, ó. O filme Tubarão, se a gente olhar para isso aqui, por exemplo, mesmo sem conhecer o filme, a imagem aqui da nadadora, né, e do enorme tubarão aqui, elimina qualquer dúvida sobre o que aquela história vai contar, certo? O mesmo acontece com Wandinha, cuja aparência sombria da personagem já transmite sua personalidade antes mesmo de você saber o significado do nome, né? Aqui em Viva a Vida é uma Festa, a gente tem as cores vibrantes, né? As flores,
esses elementos que são presentes na cultura mexicana sempre estão reforçando a ideia de celebração presente no título. Então, pessoal, a imagem, o som, que é o que nós aprendemos lá no começo do que é tradução audiovisual, sempre levando em consideração o som e a imagem. São coisas que vão trabalhar juntas para a gente localizar e enviar um título novo quando a gente muda de idioma. Certo, pessoal? Esse foi um pouquinho aí do como que um tradutor ele trabalha na parte aí da indústria cultural, na parte de traduzir filmes e séries. Localização é uma estratégia excepcional, muito necessária e que poucos sabem, né? Tradução é uma área muito pouco explorada, muito pouco conhecida. Se eu não me engano, os estudos tradutológicos aqui no Brasil começaram nos anos 70, 1976, eu acho que aconteceu a primeira teoria de tradução no Brasil. Enfim, é um estudo muito recente, né? Mas olha quanta coisa a gente consegue tirar apenas vendo o título de um filme que posteriormente foi mudado quando mudou de idioma. Gente, excepcional. Não tenho nada para falar. Eu escolhi a área certa. A área de tradução é belíssima. Se eu puder influenciar alguém a cursar a tradução, curse. É um curso muito bom. Vai fazer você melhorar sua visão sobre o mundo, quem cursa letras, o inglês melhora demais. Nossa, eu não tenho nada para falar. Eu sou suspeito para falar. Eu não posso falar muito, eu não posso falar. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e em breve eu trago aqui mais alguns vídeos para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos sobre tradução, bota aqui nos comentários. Eu vou colocar também aqui na descrição a tradução desse poema todo, né? Porque eu falei só as 3 primeiras linhas, as 3 primeiras aqui, só até Wednesdays. Mas se vocês tiverem curiosidade, eu vou colocar a tradução do poema todo para quem quiser, para quem tiver curiosidade de saber o resto, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Obrigado por me escutarem. Acabou ficando mais longo do que eu imaginava o vídeo. E é isso. See you.